Paz do Senhor Jesus para todos. Estamos fazendo uma nova live. Hoje, acho que é dia 11 de agosto de 2023. E aqui é um canal evangélico. Convido a todos para participar, mesmo que você não seja evangélico. Deus não faz exceção de pessoas. Bora que a gente estudamos a palavra do Senhor, exegesamente, com texto, com contexto. Não ensinamos nada da nossa cabeça, mas o que está dentro da palavra de Deus. E peço a vocês que entraram agora, meu nome é Elias Ramos, quem entrou agora caiu de paraquedas. Tem vários Elias Ramos no YouTube, mas o meu está tudo com letras minúsculas quando for procurar. Elias Ramos, tudo com letras minúsculas. Porque tem para diferenciar dos outros. E não esqueça de dar o joinha, e compartilhar e assinar o canal. Vou orar agora. Santo Deus, bendito Pai, te agradeço pela essa madrugada, pela essa manhã, pelo dia, pelo ar. Abençoe o Brasil, Brasil é teu, abençoe as famílias, pai, mãe, filhos, netos, avós. Visite os hospitais, cure, Senhor. Tem uma onda de doença e de enfermidade, de diarreia, vômito, febre que está dando nas crianças, até nos adultos agora. Peço que venha curando, Senhor. Visite os presídios também, liberte quem tem direito realmente de sair de lá. E quem está preso indevidamente, como lá no 8 de janeiro, seja liberto, Pai. Abençoe a todos, Pai. Em nome de Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho dos finais dos tempos. Aqui em São Judas, que foi o irmão mais novo de Jesus, Jesus teve acho que 4 irmãos e várias irmãs. Nos fala aqui no capítulo, é só um capítulo. Judas é um capítulozinho pequenininho. Fala sobre os finais dos tempos. Veja só como é que encaixa bem o que nós estamos vivendo hoje. Olha só. Quero, pois, lembrai-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aquele povo que pereceu num deserto. E o anjo, os que não guardavam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre treva em algema eterna para o juízo do grande dia. Quer dizer, os anjos que não guardaram seu principado. Aí lê lá que os anjos que se rebelaram contra o Senhor. Aí fala de novo de coisas passadas. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ele está falando de coisa do passado ainda, Sodoma e Gomorra. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam a autoridade superior. A autoridade superior aqui não pensa que é do homem, não, é de Deus mesmo. Tá? Pode ser também do homem, que Deus botou. Mas nem tudo que está aí foi Deus que botou. Fique sabendo disso. Tem uns crentes aí que quer orar por um homicida que está no poder, por um comunista que persegue a igreja. Não tem que orar, não. Pessoas que estão no poder indevidamente, Deus tem que orar para Deus limpar isso aí. Não vou dizer quem, vocês sabem, vocês são inteligentes, entendeu? Quem está no poder, ilegalmente, não tem que orar para ele, não. Tem que orar para Deus passar a espada. É orar para aqueles que são dignos. Aí esse deve orar.
Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contamina a carne, mas também rejeita o governo e difama a autoridade superior. Contudo, o arcanjo Miguel, aqui falando do passado ainda, onde se contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. Isso foi lá no passado. Este, porém, contra tudo que não entende, difama contra tudo que compreende por instinto natural, ou um bruto sem razão, até nas coisas se corrompe. Aqui já está falando já da nossa época, do passado e nossa época. Ai deles, porque perseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram por erro de Balaão, profeta antigo, pereceram na revolta de Coré, aquele que se levantou contra Moisés. Estes homens são como as rochas, submersem em vossas festas de fraternidade, ou seja, se introduzem no meio do povo, nas festas de fraternidade, branqueando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Lembra muito de alguns pastores na nossa época, né? Que se apacentam a si mesmos. Nuvem sem água, impelida pelo vento, árvore em plena estação dos frutos, deste desprovido, duplamente morta, derraigada. Ele compara os pastores, que não são pastores, estão às vezes na frente de uma obra, que às vezes nem foi Deus que levantou essa obra. Esses pastores se apacentam a si mesmo. Lembra? Aqueles que pedem tridismo, pedem oferta que não está na Bíblia, casa várias vezes. E agora tem até um sacerdócio aí de estranheza. Sacerdócio do estranho. O homem casa com homem, mulher com mulher e é sacerdote. Que igreja é essa, Jesus? Isso é abominação, está escrito na palavra de Deus. Mas cada um fica naquilo que quer, né? Estão querendo até reescrever. Já reescreveram a Bíblia aí. A Bíblia é maldita aí. Várias Bíblias malditas aí, reescrevidas sem nenhum ponto de legalidade com os escritos antigos. Então vamos lá. Todo que assim mesmo se apacenta, nuvem sem água, impelida pelo vento, árvore em plena estação dos frutos, deixe-se provido duplamente morta e derraigada. Onda bravia do mar que espuma as suas próprias sujidades. Estrela errante para as quais se tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Contra este foi aqui também profetizou Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Enoque, o sétimo aqui, viu o Senhor no futuro, vindo entre os seus santos, para exercer juízo contra todos, para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticam, acerca de todas as palavras insolentes, que ímpios pecadores preferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Sua boca vive propalando grande arrogância. São aduladores dos outros por motivo interesseiro. Ai, Jesus. Aqui fala por fim. Vós, porém, amado, lembrai-vos das palavras anteriormente preferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, as quais que eu dizia, nos últimos tempos, que são nossos tempos, provavelmente sejam nossos tempos, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. O Espírito de quem? O Espírito de Deus. Vós, porém, amado, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Amém. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna.
Compadecei-vos de alguns que estão em uma dúvida. Salvai-os arrebatando fogo. Contra os outros, sede também compassivo, em temor, detestando até as roupas contaminadas pela carne. Aqui ele fala de fogo, né? Apocalipse fala lago de fogo. O mundo e tudo que sua plenitude está sendo guardado pela vinda do Senhor, que vai exterminar o iníquo, e o mundo vai ser refeito em fogo. As coisas serão refeitas, serão novos céus e nova terra. A Bíblia nos fala que Deus enrola os céus e desfaz a terra e faz de novo. A própria arqueologia, a ciência já fala que existiam os dinossauros, existiam outros continentes, que a Terra era um continente só que se dividiu, a Pangeia, né? Era um continente Pangeia que se dividiu, e todas as vezes que houve uma grande mudança, a ciência também que fala que caiu um cometa ou meteoro ali no México e destruiu tudo há 12 mil anos atrás. Então, o que acontece? Teve idade glacial, isso aí é tudo que enrola o céu e a terra, faz de novo. Deus faz de novo quantas vezes quiser. E a última grande coisa que Deus fez, novos céus e nova terra, foi na época de Noé, né? Que enrolou os céus e através das águas do dilúvio fez novos céus e nova terra, a quais agora estão se guardando para o fogo, né? E muitos pensam aí que carbono jogado dos carros, daquilo, esse movimento global aí, tentando diminuir o aquecimento global, pensa que é dos carros, é das coisas, que a Terra tem ciclos. E aquecimento global terá, e na Bíblia, no final dos tempos, fala que o Sol se aquecerá 7 vezes mais. Ou seja, não é que o Sol ele se acenderá 7 vezes mais. É que a Terra, a atmosfera terrestre, como é que se fala? A parte gravitacional da Terra, a gravidade da Terra, diminuirá e ele crescerá a incidência solar sobre a Terra 7 vezes mais. É isso que eu entendo. O Sol também tem sua época de vida também. Quando ele estiver no fim, ele será uma gigante vermelha que vai crescer. Pode ser também isso. Apocalipse fala alguma coisa semelhante. Mas isso demonstra que tudo isso aí é mudável. A gente tem que esperar no Senhor. Esperar no Senhor, no arrebatamento da igreja, que nós temos um novo corpo, que o nosso espírito vai habitar um novo corpo. Muitos falam, como pode um corpo de 3.000 anos, uma pessoa pode se reviver, as cinzas vai se formar o corpo? Não é isso. Deus não prometeu pegar um corpo que já se desfez e fazer de novo. Ele disse que receberemos um novo corpo. O espírito receberá um novo corpo. O espírito não morre. O espírito é eterno. Nós recebemos um espírito eterno. Receberemos um novo corpo. A ressurreição, que a Bíblia fala, que os salvos em Cristo receberão um novo corpo. E aqueles que não são salvos em Cristo receberão um corpo também, mas irão para o lago de fogo, né? Então, podemos crer na palavra do Senhor, no consolo que há. Haverá rumores de guerra, e a gente está vendo rumores de guerra. Haverá princípio de dores. E acreditamos que estamos vivendo um princípio de dores. A gente não estamos nem na tribulação. A tribulação é uma coisa que o mundo nunca sofreu.
por mais que houve guerra, holocausto, morte, doenças, o mundo não sofreu o que está sendo reservado na tribulação. Então, a gente está nos princípios de dores. Esse princípio de dores pode levar muita raça adiante, pode levar muita coisa. O mundo ainda não está preparado para ainda. É Deus que sabe, a hora que sabe, a gente tem que viver em paz, consolar a todos que puder consolar. Temos paz. Vivemos em certa paz, mesmo que o Brasil esteja com certos problemas políticos, problemas financeiros, a gente vive em certa paz. Lá na China está tendo uma tufão, furacão, enchente em alguns lugares, mas não é em toda a China. A China é grande pra caramba. Lá na Ucrânia tem guerra, mas na cidade que não está perto da fronteira, vive-se. As pessoas trabalham, vive-se. Quem está na guerra realmente está na guerra. Mas fora da guerra, está vivendo, está respirando, tem o ar, está comendo. Entendeu? E no Havaí pegou fogo lá, na ilha, coisa, mas o Havaí é grande, tem umas porções que não pegaram fogo. Então, gente, aí a tribulação, quando vier, vai ser geral, em tudo quanto é lugar, não vai ter paz. Então, a gente está vivendo de uma certa paz. Vivemos uma certa, desfrutando do Espírito de Deus. Quando tiver a tribulação, as pessoas não se entenderão um ou outro. E a gente se entende. Embora que tenha algumas coisas que acontecem aí, pessoas rebeldes à palavra, que roubam, matam, mas isso aí não é a grande maioria. Graças a Deus. Então, temos que essa convicção que a gente estamos no princípio de dores e que os escarnecedores estão aí, escarnecendo e estão recebendo a paga. Tem um ator aí que era da Rede Globo que fez uma coisa aí, que num carnaval desse aí se vestiu de Jesus e o outro ator vestido de diabo chicotava Jesus na Sapucaí, alguma coisa. Onde está ele agora? Como é que foi o final dele? Me diz. Vocês que são inteligentes. Olha, terrível é cair na mão do Deus vivo. Ah, foi uma coincidência? É? Foi coincidência? Gente, por um momento a pessoa pode fazer loucura, mas não sabe o final das coisas. O final da sua vida, o final da sua... quando sair dessa vida para outra. Coincidência? Não creio em coincidência, não existe coincidência. Coincidência não existe, a sorte existe, Deus que dá a sorte. Coincidência não existe. Deus dá riqueza a quem quer, Deus abate quem quer, Deus permite que doença atinja quem Ele quer, Deus cura quem quer, Deus levanta a cabeça quem quer, Deus fere, Deus cura, Deus quebranta, Deus passa um bálsamo. E aí está. A gente tem que aprender. Quando não sabemos das coisas como devemos calar. Mas o Espírito de Deus fala em nossos corações. Não é a minha palavra, não é o meu conhecimento. Deus usa cada um naquilo que a gente tem. Parte profetizamos, parte falamos. A pregação do Evangelho será dada. A Bíblia nos fala também que devemos conhecer o fruto de cada um. A gente vai saber quem é quem olhando para os seus frutos. E isso pode ser pastor, presbítero, diácono, político, pai, mãe, vó, marido, esposa. Você vai conhecer cada um pelos seus frutos. Não tem... Quando você identifica o fruto, você vê se a árvore é boa ou má. Às vezes, numa casa, tem muitos filhos. Eu, por exemplo, eu tive 8 irmãos. 4 já morreram.
4 estão vivos. Né? 8 comigo. Então, além de mim, tem mais 3. Ali se identifica quem vai servir a Deus, quem não vai. Os seus frutos. Seus frutos. Servir a Deus não é de boca, não. Servir a Cristo. Ali a gente sabia quem era mais agressivo, quem não era agressivo, quem era de paz, quem ia dar certo, quem não ia dar certo, pelos frutos, pelos seus atos, pelas suas escolhas. E assim é o marido, é o filho. Às vezes a mãe quer salvar o filho, às vezes quer cuidar da filha, o filho, mas o filho não quer. E às vezes, quantas mães perdem seus filhos para o tráfico? Quantas mães perdem seus filhos? Meu pai também perde seus filhos para as coisas do mundo aí, não só o tráfico, para a prostituição, quantos maridos se perdem suas esposas por causa do adultério, para outros. Quantas mulheres perdem seus maridos por causa de adultério, porque o cara quer viver na bagunça? É um fruto. Você vai conhecer a pessoa pelo seu fruto. E não é quem você pode interceder, você intercede. Quem você não pode interceder, não atenta a Deus, porque às vezes Deus quer ensinar, porque o pai mesmo não é o pai natural, é o pai do Espírito. Todos nós somos Espírito. Deus que é o nosso pai, é o verdadeiro pai. O pai natural ensina aquilo até um certo ponto quando a gente cresce e depois não quer mais direção de pai e mãe. Acha que é dono do próprio nariz. Mas o pai espiritual é até 100 anos, se eu passar dos 100 anos, estou com 62, ele é meu pai. Ele é o pai do Espírito. Ele que me ensina. Ele que ensina a nós. Muitos se rejeitam. Ele castiga. Muitos passam perrengue. Às vezes tem gente que negocia, tem sei lá quantas casas, sei lá quantos apartamentos, quanto coisa, mas vive uma vida perversa, não tem paz, não tem sossego, a mulher trai ele trai a mulher, às vezes não tem sossego, não tem um salário bom, mas não consegue fechar um mês, ou se fecha o mês tem uma doença, faz isso, não tem paz de espírito. E às vezes quem ganha pouco, não tem nada, e tem paz de espírito e não adoece nem nada. Embora que a doença, até o cristão adoece, né? Isso aí não é pecado, né? Mas tem gente que vive só doente. Quem vive só na prova. Ser provado é uma coisa, agora viver 10, 15, 20 anos, 30 anos da mesma prova, tem coisa errada. É sua escolha. Seu fruto. Você escolheu. Nós somos aquilo que escolhemos. Nós somos aquilo que comemos, nosso corpo. Né? A ciência nos fala que o que a gente come que vai trazer doença ou saúde para nós. Né? O nosso viver, você dorme muito, acorda bem, pratica esporte, come boa comida, você terá um corpo saudável. Agora, você dorme pouco, não pratica esporte, come mal, come besteira, seu corpo não vai ser saudável. E assim a vida espiritual, as nossas escolhas. Às vezes escolhemos não as coisas de Deus. Escolhemos a bagunça, a bagaça. Escolhemos não amar ninguém. Ou então escolhemos enganar todo mundo, achando que está enganando, mas não está. E os frutos vêm se produzindo. A gente são como árvore, a gente produz frutos. Uns bons e outros maus. Só que a árvore boa, ela só consegue produzir frutos bons. A árvore má, ela consegue até aparentemente o fruto se parecer que é bom, mas é amargo. Não é doce. Não alimenta. Entendeu? E assim são as pessoas. As pessoas são como árvore. Nossos frutos não é aqueles frutos que a gente segura na mão. É o fruto dos nossos atos, nossas palavras, nossas ações, nossas escolhas. Esse é o fruto, é o bristato. O
fruto nosso é abstrato. E a palavra de Deus fala assim, honrai pai e mãe, honra quem tem honra, não falar mentira a um outro, tem sempre um outro em grande estima, procurai com zelo. Se cometer alguma coisa contra o irmão, se arrepende, vai lá, fala a verdade para ele, eu cometi isso, irmão, irmã, marido, mulher. Fala a verdade. Produz bom fruto. Não deixa o inimigo te usar as suas próprias escolhas contra ti mesmo. Porque esse mundo jaz no maligno e está destinado ao fogo eterno. E você pode sair desse fogo eterno. Aí muitos falam, Jesus demora, demora. Mas todo dia tem muita gente indo para Jesus. Jesus veio para muita gente. Vem para muita gente. Quando a pessoa morre, vai direto prestar conta a Deus lá. O Espírito volta para Deus. Aí todos os mistérios que é escondido, que hoje a gente não sabe, a gente vai ver. A gente vai entender. Mas é só que a escolha é aqui, nesse mundo. Você pode escolher ser bom, ser servo de Deus, crer em Deus, crer em Jesus, que a vida eterna é crer em Jesus. Uma palavra que Jesus deu, essa é a vida eterna, que Deus deu. Mas muita gente despreza isso, simples, crer nele. E só nele. Não mais em santo, imagem, em entidade, não é crer nessas baboseiras todas que é obra de Satanás. É crer só em Jesus. Crer no Pai. Quem despreza Jesus, despreza o Pai, que é Deus. Simples. Não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. E o Espírito Santo vai habitar na pessoa. Mas a pessoa crê por boca. Eu creio em Jesus, mas creio lá na Santinha, creio lá no Padre, creio lá no, sei lá, creio uma porção de coisa, na entidade lá, no caboclo, no espírito que arreia lá, que fala que faz bondade, mas não faz nada. E Jesus mesmo é deixado de lado, só crê de boca. E aí? Estamos no vale da decisão. Ou você decide ser servo de Deus, fugir da ira vindoura, do fogo eterno, porque todo dia milhares de pessoas vão para Jesus. Ou seja, vão para Deus. E aqueles que realmente creem é separado. E aqueles que não creem é separado para o juízo eterno. Porque uma condenação há em aqueles que creem em Cristo Jesus. Já passou da morte para a vida. A morte que a Bíblia fala, que o Espírito Santo fala, que as Escrituras falam, não é a morte física. Essa todos nós vamos passar. Até no arrebatamento, quem estiver vivo vai passar também. Essa morte é física. A morte que a Bíblia fala é morte espiritual. Porque você morre fisicamente, você não está morto, seu espírito está vivo. Eu já estive fora do meu corpo umas 2 ou 3 vezes, andei na casa, andei na rua, vi todo mundo e voltei para o meu corpo. E eu sei que esse corpo é um vestido. O que sou eu mesmo está fora, é fora do corpo. O corpo físico, orgânico, são uma forma do nosso espírito. A nossa aparência são uma forma da nossa aparência, espiritualmente. A gente vai crescendo, desenvolvendo, vai fazendo. Mas quando a gente sai, desencarna, a gente espera um outro corpo. É guardado para algum lugar, para juízo. Quando vir o juízo, vai ser dado um novo corpo. Aqueles que é para a vida eterna, para a vida eterna. Aqueles que é para o desprezo eterno, para o desprezo eterno. Mas também receberá um corpo. Mas um corpo para fogo. E aqueles que é com Cristo receberão um corpo para o céu. É simples. A segunda morte é essa. Está longe de Deus e de Cristo. Essa é a segunda morte. É a morte que a Bíblia fala, que a gente devemos temer a Deus, temer aquele que pode jogar o corpo e a alma e o espírito no inferno. A gente deve temer, não devemos temer o homem, que isso pode matar o nosso corpo físico. Simples. Devemos crer no Senhor Jesus.
de Gênesis, Apocalipse, tudo indica Jesus. Tudo como uma seta, assim, cheia de luzes, como tem aí nas boates, em algum lugar, indicando assim, Jesus, 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 Jesus. Todos os textos bíblicos indicam Jesus, Jesus, ou Yeshua, se você quer preferir, porque o nome de Jesus em hebraico é Yeshua. Vocês que entendem um pouquinho mais de hebraico sabem que é Yeshua. Ou Yeshua, Yeshua, ou Jesus, Jesus, tanto faz. Não importa. Vocês podem crer, vocês podem decidir. A quem vocês querem servir, a quem vocês querem viver eternamente. Porque essa vida nossa aqui é um sopro. Cheio de angústia, cheio de dor. Por mais que vocês tenham paz na sua casa, você sabe que vai adoecer. Eu, por exemplo, eu tenho problema nas minhas pernas. Antes eu não tinha. Eu ando um pouquinho, eu tenho que tomar remédio, coisa que não sei se é varize, ou seja lá o que for. E não é como era antes, mas o peso da idade já chegou também. Eu ando, gosto de andar. É a coisa que eu mais gosto de andar. Não é nem de carro, eu tenho carro, mas não é isso. Eu gosto de andar. Me relaxa a mente. Andar, ver as coisas, ver as paisagens, conversar com Deus andando. Muito bom. Mas esse corpo adoece. Esse corpo vai ficar mais, cada dia que passa, mais pesado. Hoje eu preciso dormir mais. Eu durmo menos, muito pouco, mas eu tenho que dormir mais durante o dia, tirar um cochilo. Antes nem isso. Não estava nem aí. A idade vai pesando. Por mais que você seja cheio de dinheiro, cheio de saúde, ou um atleta, quando chegar a idade, tudo vai pesar. Esse corpo vai envelhecer. Mas na nossa vida não é esse corpo. Essa vida é um outro corpo. Nós somos espírito. E Deus é Pai dos espíritos. Por isso que manda falar a verdade um com o outro, não fazer mal um ao outro, amar o próximo como a si mesmo. Porque nós procedemos do mesmo espírito de Deus. Para viver em unidade, você tem que amar. Jesus vive em unidade com Deus e Deus nele. E os anjos também em Jesus, Jesus nele. E Jesus proclamou a nós, servos dele, para viver em unidade com o Pai. Ou seja, Jesus em nós e o Pai em Jesus. É unidade, o Espírito Santo faz isso, que deu um penhor do Espírito Santo sobre nós. Hoje, a gente não vê, a não ser alguns homens como Moisés, como Elias do passado, como Abraão e outros que já eram uma plenitude maior. Mas mesmo assim tinha um corpo carnal. Morreram. Mas Deus quer que a gente viva em unidade e receber um corpo eterno igual ao dele. Viver com ele. Ter uma unidade. Unidade. Essa unidade é que um pensa, o outro pensa, que um quer, o outro quer, um deseja, o outro deseja. E aqui é glorificar o nome do Senhor, glorificar o nome de Deus, viver conforme a santidade de Deus. Que o homem foi feito para louvar a Deus, desde o princípio. Seu espírito quer louvar a Deus. Às vezes o seu raciocínio, seu entendimento quer as coisas do mundo. É fácil. Porque o joio tem que crescer com o trigo, né? Então você tem que saber o que, se você é joio ou trigo. O que você quer. O vale da decisão é aqui agora. Nessa terra, nessa vida. Nós estamos no vale da decisão. Você quer ser joio? Vai viver no mundo, nas coisas do mundo. Vai enganar, vai prostituir-se, vai falar mentira, vai se irar, vai fazer mal e vai ser mal a ti. Quer ser trigo? Mesmo sofrendo as duras da vida, as pessoas te maltratando, você não maltrata. As pessoas te odiando, você ama. E a recompensa não é aqui. A recompensa é lá com Jesus, na outra vida. Onde o joio e o trigo serão separados. A vida eterna por aqueles que amam a Deus. E o fogo eterno para aqueles que desprezam a Deus. A Bíblia é clara.
Seja você um ministro de Deus, pelo menos diz que é ministro de Deus, ou seja, você é um pagão, adúltero ou adúltera, o julgamento vai vir para todos. Mas a única coisa que difere é se você creu em Deus, creu na sua palavra, porque nenhuma condenação há para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, e crê mesmo, não é de boca, é com frutos. Aí que está, é frutos. Tem que frutificar, e o fruto é obstáculo, não é um fruto que a gente pega com a mão. É você falar a verdade, é você não mentir, é você não preferir coisa errada, é você não roubar, você não adulterar, você amar o próximo como a si mesmo, amar Jesus, não amar outros santos, santas, entidades, de caboclos, de candomblé ou de outra coisa que possa ter aí. Não acender vela para santos, é crer em Jesus, sentir-se satisfeito com a palavra de Deus, procurar, mesmo que não entenda, procurar entender, deixar o Espírito Santo tocar no seu coração. Aí sim, você será filho do Altíssimo, será pacificador. Será uma palavra de pacificação. Às vezes, dentro de um lar, como eu disse que eu tive outro irmão, o único evangélico sou eu. 4 se perderam. Já estão mortos, se perderam. Não quiseram Jesus. Tinha um até que, num certo momento, estava na igreja, mas depois desviou. Se perdeu. E tem eu e mais 3. Se eu se manter até o fim, não vou se perder. Eu ainda não alcancei a coroa da vida. Mas se eu se manter até o fim, eu vou alcançar. E os outros 3 diz que ama Jesus, outros que não quer nada, outros diz que ama Jesus, mas não ama santo, outra é isso, e a outra também, não são nada. De 8 talvez seja 1. Se Deus me der a graça, 1. Se Deus der a graça, pelo menos 4 se salvos no final da vida. Porque a gente está vivo ainda. Enquanto que a vida é a esperança, tanto para a salvação como para a perdição. A escolha é tua. Enquanto que a vida é a esperança. Você pode ser salvo em Cristo Jesus ou pode perecer sem Cristo Jesus. A esperança é dupla. Salvação e inferno. Você escolhe o que você quer. Salvação? Olha a Bíblia. Olha o que Jesus manda fazer. Inferno? Se prostitui. Faça o que você quiser fazer da sua conta. Use o seu livre-arbítrio como você quiser usar. Crê em que você quiser crer. E a gente vai ver lá no finalzinho onde isso vai dar. Como eu disse, eu gosto de ver o final das coisas, não o princípio das coisas. E lá no final das coisas, pode ser que eu vá antes, ou você vá antes. Pode ser que vamos juntos, não sei. Vamos morrer dessa carne. Lá a gente vai descobrir quem estava com a razão. Pense nisso. A Bíblia, o Espírito Santo que convence o homem, não é minhas palavras. Pense nisso. Quem vai estar com a razão? A palavra de Deus ou você? Ficai na paz, que Deus de paz, de luz, de amor vos abençoe, ilumine a sua mente e seus corações. Que Deus vos dê a paz em nome de seu Jesus Cristo.